A gente está na aula 59 mesmo, né? Correto? A gente terminou isso, 50, estamos na 59. Vamos lá, então. Na 59, nós vamos falar, então, sobre saindo da atmosfera do medo. Tá bom. Eu vou, terminando aqui, vou fazer isso. Responder a galera tudo. É, a gente está na 59, saindo da atmosfera do medo. O texto que nós estamos usando aqui é Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, nós estamos falando sobre a paternidade. Veja, a paternidade, ela faz com que as pessoas saiam, né, da orfandade, mas também uma das consequências do espírito da orfandade, ou, na verdade, um dos grandes ativadores, ou como que eu posso dizer aqui, uma das influências ou características, seria essa, da orfandade é o medo. O medo é uma dos determinantes da orfandade. A gente tem que sempre pensar nisso. Todo medroso, ele está debaixo desse comando. Por quê? O medo aqui, querido, não é só medo. Quando a gente coloca medo, medo do escuro, não tem nada a ver. Medo aqui, ele é o estado de paralisia. Então, quando a gente... eu não vou fazer porque eu tenho medo, né? Eu não vou exercer meu ministério porque eu tenho medo. Eu não sei o que porque eu tenho medo. Então, esse medo, ele está ligado, muitas vezes, com a falta da identidade. Porque quando eu mergulho no amor do Pai, eu lanço fora o medo, não é isso? Porque o amor lança fora todo medo. Por quê? Porque esse amor não é o amor, aí eu amo, não, é o amor do Pai. Quando eu mergulho no amor de Deus, o medo vai embora. Então agora eu tenho a confiança e a certeza do que Deus tem para mim. Então os medos desaparecem. Então aqui, ó, vamos continuar aqui. Então, quão forte é o amor de um pai? Quão poderoso é o amor? Não há nada mais forte do que o amor, nem a morte pode com ela. Então, nós vamos ver, já falamos desse versículo, né, Cantares 8:6, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são vermente labaredas. Assim fomos criados dentro do amor e aceitação de Deus. Assim fomos gerados em um ambiente de aceitação. Somos cheios de sua glória, somos feitura dele, imagem dele. Não há acusação no amor e nem medo. Então, o ambiente, olha, dentro disso daqui, aqueles que estão acompanhando a aula de identidade, é muito importante nós entrarmos nisso, porque a gente está falando do colérico. Qual que é a manifestação do colérico? Muitas vezes, o medo. O medo gera o orgulho. Então, a falta dessa paternidade, lembra que eu estava falando do colérico, ele tem um problema muito sério com paternidade, quando ele não é tratado, porque ele sempre vai andar na atmosfera do medo também. E o medo gera insegurança. Então, o amor de um pai, ele faz com que toda insegurança vá embora. Então, eu não preciso mais entrar no estado de competição, eu não tenho mais medo, eu não tenho medo de perder posição, eu não tenho medo da desaprovação de Deus, eu não tenho medo mais das críticas, eu não tenho medo mais das derrotas, porque eu sei que isso tudo nunca vai ser o ponto final da minha vida, porque eu estou dentro do amor do Pai, no amor do Pai, tudo que vem para mim, eu sei que é bom. Quando nós entramos dentro do amor do Pai, nós vamos saber que tudo que acontece, tudo que aconteceu, ou tudo que vai acontecer, não é um processo punitivo de um castigo ou algo assim. É simplesmente o amor em ação. É algo que eu não estou entendendo, porém, vai ser bom. Hoje até falava algumas coisas com a minha filha a respeito disso, né? A gente estava tratando um assunto e eu falava assim, mas a pergunta é, mas isso é bom? Ela falou, depende.
A resposta foi bem assim, depende. Falei, realmente, essa é a resposta, depende. Por uma atitude que a gente estava tratando, né? Ela falou assim, depende. Que eu falei, isso é correto? Depende. Falei, realmente depende. Para uma pessoa que teme a Deus, que é assim, 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 isso é correto? Não. E uma pessoa que serve ao diabo, que é diabólica? Não, isso é correto. Um diabólico é correto. E para quem serve a Deus, não é correto. E aí a gente trata. Então, quem está no amor de Deus, essas coisas não mais faz parte. Mas aqueles que estão fora do amor de Deus, essas coisas faz parte. Então, o medo faz parte daqueles que estão fora do amor. Então, para um pai, ele vai corrigir. A correção para um filho é ruim, mas ele traz bem. Então, quando a gente olha para o amor que lança fora o medo, nós vamos estar sempre falando, não é do amor, aí eu amo, não, não. É o amor do pai. Por isso nós estamos tratando paternidade. O medo está sempre relacionado à falta do amor do pai. Eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de ser desaprovado. Eu tenho medo de ficar para trás. Eu tenho medo de não dar certo. Esses medos, eles sempre estão relacionados à falta de uma definição da identidade. Efésios 1, 11, 12 diz assim: nele digo, na qual fomos formados, feitos herança, predestinados segundo a propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para, olha que interessante, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A palavra glória, a gente sempre entende como a palavra peso, né? O peso da glória, kavod, é o peso da glória, a riqueza de Deus. Isso é glória. Porém, no grego não tem nada a ver com isso. A palavra glória no grego é a palavra doxa, que é aqui usado no sentido de opinião, julgamento, ponto de vista, estimativa, seja bom ou ruim, a respeito de alguém. Então, quando ele fala assim, que nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória, ele está dizendo isso. Nós somos feitos para o louvor da opinião e o julgamento e o ponto de vista de Deus para conosco. Ou seja, então, nós sermos cheios da glória de Deus aqui não é ser cheio de poder. Cheio de glória é ser cheio do ponto de vista de Deus acerca daquilo que eu sou e de que eu faço. Na verdade o que Deus pensa de mim? O que Deus imagina de mim? O que Deus está querendo de mim? Qual é a opinião de Deus ao meu respeito? Quando eu sou cheio dessa opinião, eu estou cheio de glória. Então, a glória aqui de manifestar é, na verdade, manifestar a opinião de Deus ao meu respeito. Amém? Isso somos feitos para o louvor da sua glória ou estamos debaixo da opinião e estimativa de Deus ao nosso respeito. Fomos criados para estar debaixo de sua opinião e não da opinião e não há opinião que nos tire da opinião dele ao nosso respeito. Então a questão como diz o apóstolo Paulo, nada me separará desse amor. Seja tristeza, seja, eu estou sentindo tristeza, mas essa tristeza não pode tirar a opinião que Deus pensa de mim. Seja morte, seja altura, seja principado, seja potestade, nada pode tirar a opinião de Deus a respeito da minha vida. Amém? Nada. Salmo 149, 4. Só mais um minutinho.
Salmo 149, 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Então, olha o texto aqui. O Senhor se agrada. Essa é a opinião de Deus ao nosso respeito. Isso aqui é muito interessante, porque ele está falando de adoração. Né? No Salmo 149 fala de adoração. E a ideia que a gente sempre tem é que Deus está bravo com a gente. E a gente está sempre tentando aplacar a ira desse Deus bravo. Né? Essa é a opinião. Na verdade, esse é o pensamento que todo cristão tem. Deus está bravo, eu tenho que fazer isso para Deus não ficar bravo, eu tenho que fazer isso para Deus... Na verdade, a opinião de Deus ao meu respeito é que ele se agrada de mim. Amém? Eu sou o motivo de agrado de Deus. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus nos aceitou através do sacrifício da cruz de Cristo, Jesus, e nele somos colocados pela adoção como filhos aceitos e bem-quistos. Mas o pecado trouxe a mancha do medo sobre o homem. Depois da queda, passou a ter medo de Deus e não mais prazer em Deus, pois a morte trouxe suas consequências, sendo a principal a separação. Veja que até então o homem tinha prazer em Deus, mas depois da queda ele passa a ter medo de Deus. Amém? Ele passa a ter medo de Deus. O que mais vemos o que mais vemos Deus nos advertir é sobre o medo, pois esse comando do medo nos tira da presença de Deus. Nos faz ser paralisados e aprisionados. Por isso, o amor quebra todo medo, pois quando eu mergulho em Deus, eu sou revestido novamente de sua glória, sua opinião, e lanço fora de mim todo medo. Está lá em 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma das marcas que temos quando entramos em seu perfeito amor é a ausência do medo, pois no amor não há tormenta. E se esse é um dos principais, e esse é um dos principais frutos do Espírito, né? Existe 366 vezes a palavra não tenha medo nas Escrituras. Uma para cada dia do ano. Pois se o medo entra dentro de mim, eu serei paralisado em toda a obra que o Pai tem para mim. Vemos em Gênesis 3:10 que Adão, ao ouvir a voz de Deus, ele se esconde por causa do medo. Ele se oculta de Deus ele se oculta de Deus. Quando deixamos que essa atmosfera nos domine, somos totalmente paralisados por esse sentimento de reprovação do Pai ao nosso respeito. Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja aqui, queridos, nunca ele teve essa sensação, esse sentimento. Nunca. Nunca Adão fluiu com esse sentimento. Adão estava sempre de boa, mas quando ele pecou, ou seja, se separou da paternidade, primeiro sentimento, medo. Foi a primeira coisa. Esconder aqui tem o sentido de ser forçado a se esconder. Isso aponta não somente para estar em oculto, mas também a desobediência. Quem está fora do amor do Pai, ele é lançado, ele é forçado pelo medo a se esconder. Então, quando ele diz assim, eu me escondi, aqui eu fui obrigado a me esconder. Então, o espírito de orfandade ativa o medo e o medo te obriga a se esconder. Ou seja, é uma força que te faz
então a sair fora. Amém? Isso é, ele é forçado a desobedecer, visto que Adão não atentou para o chamamento de Deus, mas sim desobedeceu a sua voz e ordem. Uma das coisas mais importantes que Deus nos pede é atentamente ouvir a sua voz. Mas, se estivermos na atmosfera de medo, seremos forçados a não ouvir, pois o medo nos fará desobedecer a sua ordem. Deuteronômio 15, 5 e 6. Se apenas ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidar em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem te dito, assim emprestará muitas nações, mas não tomará emprestado. Dominará muitas nações, porém elas não te dominarão. Na próxima aula, veremos o fruto do medo. Em nome de Jesus, seja forte e corajoso e não tenha medo, porque o Eterno está contigo. Amém? Vou parar aqui.